Bom dia, amada igreja. Como é da ciência, acho que da maioria dos irmãos, o pastor está no congresso de casais em Cocalzinho, de Goiás. Pediu para que eu estivesse dando estudo nessa semana. Um momento que seja proveitoso aqui entre nós, né? Que seja edificante. Assim nós rogamos a Deus por isso. Nós vamos estudar os textos que se encontram em Tito, capítulo 2, os textos bases, né, desse estudo. Tito 2, do 11 ao 13, 1 João, capítulo 5, capítulo 1, né, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 6, e também 1 João 3, do 1 ao 6. O objetivo aqui desse estudo é fazer com que compreendamos, né, cada vez mais como a graça presente e futura nos conduz à santidade e também à esperança, né, e aplicar isso, né, de uma forma objetiva em nossa vida. Fazer a leitura, estarei lendo Tito, do 11 ao 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar nesse instante? Pai querido, Deus grandioso, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe, que nos instrua pela Tua palavra e que nos capacite cada vez mais, ó Deus, a entendermos quão preciosa é a Sua graça, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, o Senhor esteja conduzindo nesse estudo e que o Senhor esteja nos auxiliando, ó Deus, na aplicação da palavra em nossas vidas de uma forma objetiva, ó Deus, e que traga o impacto do nosso viver, ó Deus, para testemunhar também da Tua palavra, ó Deus, testemunhar a obra maravilhosa que o Senhor já realizou em nossa vida e tem realizado, ó Deus, diariamente. Em nome de Jesus que eu rogo ao Senhor e oro. Amém. No domingo anterior, o pastor Davi trouxe um estudo preciosíssimo aqui em relação às 5 doutrinas da graça. E, de certa forma, já pegando um gancho, esse estudo ele se relaciona com essas 5 doutrinas da graça. É sempre bom recapitular, né, algo muito importante para nós. As 5 doutrinas da graça, os irmãos se recordam? A primeira dela é a depravação total. A segunda, eleição incondicional. A terceira, expiação limitada. A quarta é a graça irresistível. E a quinta é a perseverança dos santos, de forma que esse estudo aqui trata parte, né, dessa perseverança e também, principalmente, né, o tema principal, que é a graça de nosso Deus que opera, né, que Ele opera em nossas vidas. Nós vamos fazer mais 2 leituras dos textos aqui. Eu peço, por gentileza, que algum irmão, de forma voluntária, esteja lendo 1 João, capítulo 1, versículos 5 até o capítulo 2, versículo 6. Amém. Agradeço, irmão, pela leitura e peço para que mais um irmão esteja lendo agora em 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Irmãos, o que significa para você viver com esperança? O que significa para você? Guarde essa pergunta e durante esses estudos nós vamos ver aqui as meditações, o que é de fato, né, essa verdadeira esperança conduzida, né, pela graça do nosso Deus. A graça, vale sempre lembrar que é aquele favor imerecido da parte de Deus. É algo que Deus nos dá que nós não merecemos, né? O propósito de Deus é a salvação. E a salvação também, ela se manifesta, consequentemente, na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Tito, o capítulo 2, versículo 11 e 12, né, traz primeiro aqui a questão da graça presente. Nós vemos aqui em Tito, se os irmãos puderem acompanhar aí, no capítulo 2, versos 11 a 13, versículo 11 e 12 trata sobre a graça presente. O versículo 13 nos aponta para aquela graça futura. E nós vamos meditar aqui primeiramente entre os versículos 11 e 12, como essa graça, né, ela nos educa. É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, né, no versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, ou seja, presente, tempo presente, hoje,
onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, seja também no nosso leito familiar ali, ou no relacionamento conjugal, onde estamos, que impacto essa graça traz para as nossas vidas? Versículo 11 diz, quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós nos relacionamos com essa graça a partir do momento em que nós reconhecemos ou nos vemos como pecador, que nada mais é também do que a graça abundante de Jesus, que opera em nossa vida a conversão. Então, a partir do momento em que convertemos e que nós vemos a obra de Deus, quem é Deus e o que nós somos, a partir do momento em que nós reconhecemos a nossa condição de miséria, nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, a partir disso, então, nós começamos a nos relacionar de uma forma diferente com Deus e reconhecemos que a salvação é algo da parte de Deus para nós gratuita. É algo que emana dele, é um ato soberano de Deus que ele derrama sobre as nossas vidas, nos salvando através do sacrifício de Jesus Cristo, da obra redentora, e nós vemos como Deus é gracioso. E essa graça presente, irmãos, ela deve trazer para nós o impacto. Como essa graça nos educa, então, para nos dizer, dizermos não à impiedade. A graça, irmãos, não é apenas o perdão, ela vai além do perdão. A graça também é a transformação. E isso implica, nos nossos dias, de vivermos cada vez mais gradualmente nesse progresso espiritual. A graça, ela simplesmente traz esse senso de nos revelar sobre Deus e sobre quem nós somos. Posteriormente também, a graça, ela muda o nosso coração, que é o milagre da conversão. É algo gracioso. Nós, por nossa conta própria, não poderíamos, ou não teríamos condição simplesmente de buscar a Deus. É algo que muitos às vezes discordam da forma com que é colocada, mas a verdadeira, pela nossa condição pecaminosa, a verdadeira condição nossa era de fato essa, de não buscarmos a Deus. A palavra de Deus nos diz que não há quem entenda, não há quem busque. A nossa condição de miséria antes mesmo da conversão era essa. Então nós precisamos reconhecer que se nós buscamos a Deus, é porque Ele quis que buscássemos, ou quer que busquemos, através da sua graça, a graça que emana dEle. E a conversão, ela parte pelo abandono da antiga prática. Nós andávamos diferente do que andamos hoje. Nós praticávamos coisas que hoje não praticamos mais. E isso parte do abandono, então, dessas más obras, que é fruto da graça de Deus abundante em nossa vida. A graça também nos oferece o poder para obedecer. Desde a queda, a nossa tendência é desobedecer. Nosso coração é desesperadamente corrupto, assim a palavra de Deus nos instrui, nos diz. A nossa tendência é de corrupção. A nossa tendência é de desobediência, de praticar a desobediência. Mas naquilo que obedecemos, entendam, irmãos, não de forma perfeita, muito aquém, é claro, mas se nós obedecemos, é porque a graça de Deus nos conduz a obedecer. A graça de Deus, através do Espírito Santo, que nos incomoda, que nos faz buscar e que nos faz obedecer. E a graça também presente, ela traz o senso de nos apontar, ou seja, nos direcionar para a esperança futura. A esperança futura que traz, em nossa memória aquilo que nós temos como esperança. A esperança futura da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda onde Ele vai se atuar, Jesus Cristo, como juiz. E a nossa esperança é de estarmos com Ele, de contemplarmos face a face. Essa esperança para nós é algo assim maravilhoso. A esperança futura. O teólogo americano Paul Tripp, no livro sobre liderança, ele utiliza em vários momentos do livro
O período em que nós estamos, de uma forma simples, mas assim, clara também, que nos dá esse senso, de fato, que o período em que nós vivemos é entre o já e o ainda não. Nós estamos entre o já, aquilo que Cristo veio com a sua primeira vinda, nos libertando, nos salvando, nos resgatando da escravidão do pecado, e estamos também entre o ainda não que é aquilo que Jesus fará na sua segunda vinda. Nós aguardamos com esperança essa segunda vinda de Jesus. E a graça presente é isso. A graça, estando presente em nossas vidas, irmãos, ela faz toda a diferença. Ela traz a verdade sobre Deus e sobre nós, e é algo importante para desenvolvermos a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo deve ser a partir do que emana da palavra de Deus. É Deus no centro, é Jesus no centro, não o homem no centro, em tudo que formos fazer. E a graça, ela também muda o nosso coração pela conversão. A graça, ela nos oferece o poder para obedecer. E a graça presente também nos aponta para essa esperança futura, que é a segunda vinda de Cristo. O segundo tópico é em Tito 2,13, o versículo 13, que nós vamos reler aqui, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É a segunda vinda aqui também destacada, a esperança futura quanto ao que virá. E para você, como a esperança dessa volta de Cristo influencia suas escolhas diárias? Naquilo que você faz, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu testemunhar de Cristo. Essa graça futura da segunda vinda de Jesus, ela tem um impacto positivo na sua vida? Você se recorda, em meio a momentos de aflição, de dor, de angústia, até mesmo, eu diria, de ansiedade? Você lembra que a graça futura, com a segunda vinda de Cristo e essa esperança, ela pode libertar desses sentimentos que às vezes nos leva a pecar? A esperança de Cristo, como resposta a essa influência diária em nossa vida, ela dá propósito e direção à nossa vida. A nossa vida deve ter o propósito, sim, de glorificar a Deus. E nós devemos glorificá-lo por meio das nossas atitudes, do que falamos, do que pensamos. Isso traz impacto no nosso servir a Deus, no amor ao nosso próximo. E esse é o propósito. A graça futura, ela dá propósito. E ao mesmo tempo, ela nos direciona para aquilo que é o cerne das Escrituras, que é Cristo. E quando nós olhamos para o nosso Mestre Jesus e toda a sua obra maravilhosa, a vinda de Jesus, como homem, o verbo que se fez carne, habitou, cheio de graça e de verdade, como a irmã leu, isso deve trazer um impacto em nossa vida. Nós temos o exemplo do nosso Mestre, que foi Jesus, na forma com que ele se relacionava, não pecando. É claro que nós não vamos atingir isso aqui, nessa vida terrena, a questão do não pecar, mas nós não vamos praticar aquele pecado deliberado, e esse pecado vai nos incomodar. Então, a graça futura, irmãos, ela nos direciona, ela dá propósito à nossa vida. E, ao mesmo tempo, também, a graça futura, ela nos motiva à santidade, também à vigilância. Nós devemos considerar a santidade, isso se relaciona com a nossa integridade em tudo que formos fazer. A nossa transparência, o nosso viver deve ser de forma a buscar a santidade. Lembro que nós meditamos num livro aqui com o pastor Éder, faz tempo, quando ele aqui ainda estava, e o livro, o título era exatamente esse, Nós precisamos da santidade, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse era o tema do estudo, que foi muito proveitoso, ele meditou em todo o livro,
exatamente quanto a esse tema. E além da santidade aqui, essa graça futura, ou seja, essa esperança, ela nos move também para sermos vigilantes. Nós não devemos baixar a guarda. Nós devemos, sim, andarmos em vigilância. Uma oração, leitura da palavra, esse para nós é o alimento diário que nós carecemos para estarmos então fortalecidos, nos relacionarmos com Deus pela leitura, pela oração. É um meio de graça. E essa graça futura nos traz, né, esse sentimento de necessidade, nos move então para sermos santos, né, e vigiarmos, né, sermos vigilantes. A graça futura também, ela produz perseverança. Aí tem a doutrina, a perseverança dos santos. Perseverança que não vai, né, nos predispor a praticar algo, né, que não esteja, de fato, de acordo com a vontade de Deus. O perseverar aqui é guardar a fé, combater o bom combate, mesmo em meio às dificuldades. E isso refuta totalmente a teoria, né, ou teologia da prosperidade, muito utilizada, muito difundida hoje, muito presente nos meios, principalmente neopentecostais. Isso vai refutar, né, totalmente a perseverança, né? Nós não temos nenhuma promessa de prosperidade aqui, né? Não de forma clara no que diz respeito a bens, a aquisição, a sucesso profissional, nada disso. Isso é uma consequência, né, exatamente daquilo que é como perseverança. No mundo tereis aflições. Nós passaremos pelo vale da sombra. Nós estamos sujeitos a isso. Mas como nós vamos reagir? Como nós vamos responder a isso? A graça futura, ela vai trazer, né, para nós algo precioso, mesmo em meio às dificuldades. Nós devemos agir e viver pela graça. E essa graça futura, ela traz isso, ela produz essa perseverança, mesmo em meio às dificuldades. E a graça futura também, ela redefine para nós o que são as nossas prioridades, ou aliás, o que deve ser para nós as nossas prioridades. As nossas prioridades em relação ao que fazemos, a forma com que investimos no reino, ou na nossa vida espiritual, o que às vezes tem sido para nós algo, né, alguma prática de negligência em relação ao que sabemos o que devemos fazer e às vezes deixamos de fazer. E a graça futura, então, ela vai redefinir. Ela redefine as nossas prioridades. Quando nós, então, aguardamos essa bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, né, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a nossa condição que estávamos, é quando nós olhamos também para aquilo que Cristo Jesus fez e para aquilo que ainda Ele fará por nós. Isso deve trazer um impacto direto em nossa vida. O nosso viver deve ser com base nessa graça. A graça presente, a graça futura. E agora nós vamos ver aqui, a partir de agora, como essa graça, né, ela traz esse impacto também na santidade e comunhão, que é o texto que lemos em 1 João, capítulo 5. Os irmãos podem voltar lá para a gente destacar alguns pontos aqui em relação a esse texto. 1 João, capítulo 5, capítulo 1, aliás, versículo 5, até o 2:6. 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o 2:6. Nós vamos ver, né, já temos visto parte do que a graça presente e futura, e como ela, então, vai nos conduzir a essa santidade e a esperança. Primeiro, vale destacar que a santidade aqui, quando nós lemos, e os comentários bíblicos nos traz o significado dessa santidade aqui, ela se relaciona, irmãos, primeiramente com a santidade moral de Deus. Quando nós lemos aqui 1 João, e a primeira carta de João, aí também ela é repleta disso, né?
O tema central aqui é exatamente isso, trata sobre o amor de Cristo, sobre a santidade de Deus. Então, a santidade aqui, ela se relaciona, ela se refere à santidade moral de Deus. E aí ele faz esse paralelo aqui também, entre luz e trevas. Luz aqui, nessa passagem, ela quer dizer bondade e vida. Ela representa aqui a bondade e a vida. E as trevas representam o pecado e a morte. E como disse anteriormente, nós somos libertos do pecado, libertos do domínio do pecado. Melhor dizendo, nós não somos libertos totalmente do pecado, mas sim do seu domínio. Todos pecam aqui. Isso aqui, o texto, quando nós lemos, 1 João, vale dizer que não se refere à impecabilidade, ou seja, que não vamos pecar. Todos pecam, até mesmo os que caminham na luz pecam, caem, tropeçam. Por isso é necessário que a graça esteja presente em nossa vida. E Jesus realiza isso em nós, Deus realiza isso em nós através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E quanto à questão da luz aqui, a pergunta é, por que caminhar na luz não significa perfeição? Ela não significa, irmãos, perfeição, esse caminhar na luz aqui, muito embora quando caímos, tropeçamos, pecamos, isso vai nos entristecer e isso é normal e deve ser assim, de fato, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a esse sentimento de culpa, o sentimento de que devemos nos reconciliar, de que devemos nos retratar em relação àquilo que às vezes falamos, às vezes aquilo que até mesmo pensamos, toda a nossa prática. Mas aqui, o caminhar na luz, ele significa viver em comunhão com Deus, viver em comunhão com os irmãos, a comunhão aqui também, sendo algo importantíssimo nessa condução, nesse nosso viver. Nós não devemos, ou não podemos viver em comunhão com Deus se não temos comunhão com o nosso próximo. Isso é algo que se relaciona. Da mesma forma, o relacionar com Deus parte, O relacionar com nossos irmãos parte também dessa comunhão com Deus. Então é uma coisa ligada à outra, totalmente. E nós devemos viver essa, de forma a estar em comunhão com Deus, mas não de forma perfeita por ocasião do pecado, infelizmente. Nós devemos viver na verdade, nós devemos viver na santidade, mas também termos humildade e reconhecer os pecados e buscar o perdão. É a mensagem central dessa passagem aqui de 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o 2, 6. Não é perfeição, mas sim um estilo de vida que reflete aquilo que a luz está realizando em nós. A divina luz, e o sustento pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso implica aqui em 3 questões relacionadas a essa santidade e comunhão. E o primeiro ponto é reconhecimento do pecado. Para vivermos em santidade, nós devemos reconhecer o pecado. O segundo é a necessidade contínua também de confissão. A partir do momento em que arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos, nós devemos confessar a quem? Àquele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão deve estar presente. O salmista nos diz, enquanto eu calei, os meus pecados, ou seja, não confessei, os meus ossos envelheceram, os meus constantes gemidos. Então, assim, traz todo esse sentimento do pecado. O confessar o pecado é algo que liberta, que nos faz bem, é algo medicinal até. Nós precisamos realizar ou praticar a confissão dos pecados, primeiramente reconhecendo, nos vendo como pecadores, confessando também a Deus, e isso já na nossa jornada diária como cristãos. E em terceiro ponto aqui é que nós temos o nosso advogado, Cristo Jesus. Nosso advogado, eu diria que defende a nossa causa gratuitamente. Não há honorários advocatícios aqui para Jesus Cristo. Ele nos agracia ao nos defender como advogado. No tribunal de Deus nós temos o nosso advogado, no dia do juízo. Isso se relaciona, irmãos, a essa esperança. Por isso nós devemos viver em santidade, viver em comunhão. Isso
nos traz aquele sentimento de que o sacrifício de Cristo, ele foi de fato perfeito. O sacrifício de Cristo é algo para nós totalmente precioso, demonstração do amor do Pai por nós. E nós temos esse advogado. Isso quando nós olhamos para o dia do juízo, o tribunal de Deus, onde cada um prestará contas ali, o nosso advogado está com a nossa causa. Ele é um advogado perfeito, maravilhoso, amoroso, bondoso e gracioso. E ainda em relação ao pecado, quando João aqui fala, né, escrevendo, não vivemos na prática do pecado. É claro que nós somos pecadores, essa é a nossa tendência, nós pecamos todos os dias, mas o pecado aqui abordado, ele quer dizer aquele pecado deliberado, que mesmo ciente, mesmo sabedor do que eu não devo fazer, de que é pecado, de fato, alguma prática, alguma ação que eu possa realizar, eu não devo praticar, esse sim é o pecado deliberado. Quando eu sei que é pecado e pratico, às vezes até eu diria de forma a zombar daquilo que Deus nos estabelece como pecado. É confiar que eu posso fazer pela minha livre agência aquilo que eu bem entender ou viver ao meu bel prazer, que Deus é rico em amor e vai nos perdoar. A palavra de Deus aqui está nos advertindo em relação a essa prática do pecado. Nós não devemos viver no pecado. E aí por isso entra a necessidade do reconhecimento do pecado e da confissão, para abandonarmos essa prática pecaminosa. Eu diria que não é tão simples. Às vezes nós, ainda cristãos, caminhando na fé, caminhando na graça, nós temos essa dificuldade. Às vezes há em nós ainda aqueles pecados que, difíceis de combater ou de vencer. Mas nós não devemos, isso para nós deve ser algo que nos traz tristeza, que nos traz incômodo. Para que então, busquemos força em Deus e roguemos a Ele que nos ajude a combater o pecado. Que não tenhamos nenhum pecado de estimação, que não tenhamos nenhum pecado que esteja cativo em nós, mas que possamos abandonar através da confissão, através também do reconhecimento e caminhar, crentes que a graça de Deus, ela está presente, no presente, futuro, nós devemos, com base nisso, vivermos em santidade e comunhão. O quarto ponto é a esperança e a perseverança, que está em 1 João, capítulo 3, os versículos 1 ao 6. Estarei lendo mais uma vez, só para destacar aqui alguns pontos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Irmãos, o que significa aqui imitar a Cristo, que se relaciona com essa passagem? O imitar a Cristo, na prática, parte por nos atentar àquilo que esse texto nos diz. Nós devemos viver como quem, de fato, é propriedade de Deus, como quem pertence a Deus. Nós devemos buscar também a pureza, nós devemos buscar a santidade e rejeitar o pecado como estilo de vida. Nós devemos rejeitar o pecado, não vivendo na prática do pecado. E esse ponto é importante. Nós devemos viver como algo, ou como quem pertence a Deus. Ele nos comprou.
com o preço de sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E essa lembrança, esse pensamento deve trazer impacto em nossa vida. Jesus, ele é o nosso mestre. E a palavra de Deus é o nosso auxílio contra a prática do pecado. Portanto, nós precisamos exercitar isso. Exercitar a leitura da palavra de Deus, exercitar também a oração, como já disse anteriormente. Nós devemos olhar para nós, olhar para aquilo que temos feito, olhar para aquilo que tem sido para nós planos no futuro, olhar para a providência de Deus, tudo aquilo que Ele já realizou. E a principal coisa, e acima de todas as coisas, está a salvação em Cristo Jesus. E essa graça aqui futura, quando nós olhamos também para a segunda vinda de Cristo, para nós cristãos, é algo totalmente diferente do que aqueles que são no mundo. A segunda vinda de Cristo, ela é para nós algo que nos promove esperança, que nos promove alegria, em que sabemos que haverá gozo nesse grandioso dia. Já para aqueles que não estão em Cristo Jesus, que são distantes, que não conhecem ou que refutam a Cristo Jesus como Salvador, como o único Salvador, o grande dia da segunda vinda de Cristo aqui, ela traz transtorno, ela traz preocupação, ela traz aflição. Essa é a verdade. E se nós temos essa diferença em relação a como olhar para a segunda vinda de Cristo, a como olhar para o futuro e também usufruir dessa graça presente como um progresso espiritual na nossa vida, é pela graça de Deus. É algo que provém de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos a santidade, a trindade envolvida aqui também. O Pai, o Filho, o Espírito Santo cuidando. E a graça emana da trindade para nós, para a nossa vida, a ponto de termos essa bênção de viver usufruindo dos meios de graça, são vários eles, e também quando nós olhamos para o futuro, nos sentimos confiantes, esperançosos, e essa é a grande esperança da volta de Cristo, o dia em que contemplaremos, que a palavra de Deus nos diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que hoje nós vemos de forma deturpada, obscurecidamente por ocasião do pecado. Mas haverá aquele dia em que nós o contemplaremos face a face. Louvado seja Deus que nos reveste, que nos dá essa esperança e que nos cobre de graça. É a graça de Deus operando. É a graça de Deus, a graça irresistível de Deus. Que maravilha, irmãos. E as aplicações que gostaria de destacar aqui com os irmãos são as seguintes. Examine os seus padrões. Nós devemos examinar os nossos padrões e também os nossos objetivos. Estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui? Ao fazer qualquer plano, nós temos colocado isso em oração diante de Deus, para saber se Deus se agrada. As nossas condutas, os nossos relacionamentos, eles estão alinhados com a luz? Segundo ponto é praticar a confissão diária. Isso se dá por oração. Nós temos reservado um período de oração para essa finalidade, para estar diante de Deus, reconhecer a providência, as maravilhas dele, para adorar a Deus e também para confessar os nossos pecados. Isso é necessário, irmãos, na vida de nós, cristãos, na nossa vida. É algo indispensável. Seja no início do dia ou no fim do dia, a todo tempo, nós devemos procurar ou nos perguntar se aquilo que estamos fazendo, como estamos nos comportando, se agrada a Deus. Isso passa pela prática da confissão diária. E o terceiro e último ponto aqui dessa aplicação é um desafio que eu proponho para nós, um desafio mais concreto para imitarmos a Cristo. Um exemplo de perdão, se você tem algo contra algum irmão, com outra pessoa, perdoe, pratique o perdão, ou peça o perdão também.
no serviço, como tem sido o seu serviço a Deus? Você tem feito isso em amor, em demonstração de gratidão, de adoração a Ele, por tudo que Ele já fez por nós, e nada do que fazemos estará à altura daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ali na cruz. O nosso serviço deve ser em demonstração de amor, com humildade. E se nós não temos feito isso dessa forma, nós devemos pedir perdão a Deus. E também a forma de praticar amor, seja de forma assistencial àqueles que carecem de algo. Temos o exemplo das irmãs aqui da igreja, algumas delas, que foram essa semana no Lar dos Idosos. É algo importante, precioso, de demonstrar amor àqueles que às vezes carecem de ouvir, seja por meio de uma atitude, de uma expressão de amor, pela palavra, ler a palavra de Deus, entoar cânticos a alguma pessoa que quer ouvir, ou que precisa, que carece de ouvir. Então esse é o ponto aqui para nós, como desafio essa semana. Possamos viver certos de que estamos usufruindo da graça presente, e também nós temos a graça já, ainda que futura, na segunda vinda de Cristo. Isso deve trazer para nós, irmãos, algo que traga impacto, deve trazer impacto na nossa vida, no nosso viver, no nosso proceder. A graça presente, ela revela a verdade sobre Deus, a graça muda o nosso coração, a graça presente também nos oferece o poder para obedecer, a graça nos aponta para a esperança futura, e a graça futura nos dá propósito e direção à nossa vida, nos motiva à santidade e vigilância, produz também perseverança em meio às dificuldades, e redefine as nossas prioridades. Isso também traz consequentemente, ou deve trazer consequentemente, o impacto na nossa vida. Deve ser de santidade, comunhão com Deus e com os irmãos, e também de esperança e perseverança. O nosso viver deve ser viver como quem pertence a Deus, fazendo aquilo que Ele quer, renunciando à nossa própria vontade, o nosso próprio eu, as vontades do nosso coração, que é enganoso e corrupto. Nós devemos buscar viver em santidade e também refutar o pecado. Possamos viver, que isso traga, de fato, um impacto positivo em nosso viver e nosso proceder. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, oremos ao Senhor. Pai bondoso, Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por toda a sua obra também, ó Deus, aquilo que o Senhor faz. Nós nos rendemos, ó Deus, ao Senhor e à tua graça. Como é bom, ó Deus, desfrutar, usufruir dessa graça, ó Deus. Jamais foi ou será por merecimento nosso, ó Deus, mas pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, por essa graça presente. Nós relacionamos com ela, ó Deus, dia a dia. Pela graça futura, ó Deus, que tudo isso possa trazer impacto, ó Pai, em nossa vida, a ponto de nos levar cada dia mais, ou nos aperfeiçoar a sermos santos, ó Deus. Obrigado por toda a obra maravilhosa do Senhor em Cristo Jesus, tendo nos libertado do pecado, ó Deus, do poder do pecado, do domínio do pecado. E hoje, ó Deus, por mais que caiamos, por mais que somos, ó Pai, falhos em várias questões, pecamos todos os dias, ó Deus, mas nós temos a esperança do perdão, porque nós temos também, ó Deus, o nosso advogado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, nos conduza, e que essa lição, ó Deus, possa trazer um impacto em nossa vida, a ponto de caminharmos, ó Pai, aplicando essa tua palavra em nosso viver. Nos abençoe para isso, ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, nós carecemos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.